Olá! Bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente mergulha de cabeça para destrinchar textos e ideias que nos ajudam a crescer. Hoje a gente vai explorar um tema do Devocional 22, focado numa palavrinha que, olha, tem o poder de paralisar qualquer um. A culpa. A verdade é que a gente costuma caminhar pela vida arrastando uma bagagem emocional que é totalmente desnecessária, né? Uma mochila super pesada, cheia de erros do passado. Então, vamos mergulhar nisso agora mesmo e entender de vez como soltar esse peso. Será que a gente precisa mesmo carregar todo esse peso nas costas? Sabe, é quase instintivo. A gente comete um erro, falha com alguém, e na mesma hora já coloca essa pedra gigante nos ombros, assumindo que essa dor solitária é o preço que a gente tem que pagar. Mas o material que a gente está estudando hoje bate de frente com essa ideia. Ele nos faz questionar se essa punição exaustiva é realmente o nosso destino, ou se a gente só está teimando em carregar algo que, sinceramente, nem nos pertence mais. O que nos leva direto para a primeira parte do nosso estudo, o peso da culpa definindo a nossa dor. E reconhecer isso é um passo universal para todos nós. Bom, antes de descobrir como se livrar desse problema, a gente precisa olhar direto para ele. O texto não define a culpa como um termo clínico ou de dicionário, de jeito nenhum. Ele chama a culpa de um peso paralisante. É algo que simplesmente nos obriga a focar 100% nos nossos erros, ao ponto de nos fazer duvidar do amor de Deus. É uma verdadeira paralisia espiritual. Em vez de olhar para frente, para o futuro, a gente fica preso num looping infinito, revivendo os piores momentos e pensando: será que eu ainda mereço ser amado depois de tudo que eu fiz? E o sintoma mais perigoso de carregar tudo isso é como a nossa própria identidade acaba totalmente distorcida. A gente passa a acreditar de verdade que as nossas falhas nos definem para sempre. A gente olha no espelho e já não vê alguém em constante crescimento. A gente vê só aquele erro específico estampado bem ali. E é essa distorção que nos faz sentir sem esperança, irremediavelmente distantes de Deus. É como se a gente construísse tijolo por tijolo um abismo imaginário feito puramente de inseguranças. Vamos avançar então para a próxima sessão. A mente em conflito, o desequilíbrio interno. Sabe o que é realmente super interessante aqui? É como a mente vira um verdadeiro campo de batalha quando a gente abraça essa versão distorcida de quem somos. O autor usa uma referência brilhante da cultura pop para ilustrar isso, citando o filme Divertidamente 2. Quem diria que uma animação ia explicar tão perfeitamente as nossas batalhas diárias, né? Aquele conflito de emoções da Riley no filme espelha exatamente o nosso próprio desequilíbrio interno quando a culpa toma a direção da nossa vida. A gente tenta reprimir, entra em pânico, tenta consertar tudo na marra e, bom, vira um caos total. A verdade nua e crua é que a culpa destrói toda a nossa harmonia. Funciona como um vírus no nosso sistema emocional. Mas o devocional faz um contraste maravilhoso. Enquanto a nossa mente, dominada pela culpa, fica caótica e desesperada tentando retomar o controle de tudo, Deus simplesmente nos chama para entregar essas falhas e encontrar a paz. A verdadeira harmonia não vem da nossa tentativa exaustiva de consertar o passado, mas sim da decisão de rendê-lo. É uma troca muito clara. A gente entrega o caos e recebe a paz em troca. O que nos traz aquela pergunta que faz a gente parar para pensar de verdade. Nós estamos carregando um fardo que já deveria estar na cruz? Vamos refletir sobre isso por um instante? Quantas vezes a gente se agarra de forma teimosa nessa bagagem, chorando de dor por causa do peso, quando o lugar exato para deixar tudo isso já foi preparado há mais de 2000 anos? Chega a ser uma ironia dolorosa a gente insistir em carregar nas costas aquilo que já foi levado por outro. E é exatamente nesse grande ponto de virada que a gente entra na próxima sessão. Livres pela graça. A solução definitiva. Se a culpa é esse veneno que paralisa tudo, a gente precisa do antídoto definitivo. E esse antídoto não é uma técnica qualquer de autoajuda, é uma intervenção divina real. O texto traz Romanos 8:1, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a base, a fundação de tudo isso. Percebam o peso libertador dessas palavras. Nenhuma condenação. Absolutamente nenhuma. Não é um pouquinho de condenação ou condenação só para os erros mais graves. É zero. É a garantia de um amor e aceitação irrestritos. Então, a cruz nos oferece um presente extremamente precioso, que vem em duas partes. A primeira é o perdão total. Quando Jesus levou os nossos erros, ele levou a culpa inteirinha junto. E a segunda parte é uma identidade novinha em folha. Nós não somos mais definidos pelo que fizemos de errado. A nossa nova identidade agora é enraizada no amor, como filhos amados, completamente perdoados e restaurados. Isso ilustra de forma brilhante uma mudança drástica que acontece com a gente.
De um lado, a gente tem a vida sob a condenação, presos ao passado, arrastando aquelas correntes pesadas de vergonha. Mas do outro lado, viver sobre a graça significa ser filho amado e totalmente livre. É uma transição brutal, sabe? É literalmente da noite para o dia. É sair de uma cela fria e escura, direto para a luz de uma vida plena. A escolha de qual lado a gente quer viver está nas nossas mãos. E para provar que isso não é só uma ideia teórica voando por aí, vamos para exemplos de perdão, a graça em ação. O texto nos traz evidências práticas e bíblicas muito claras de que essa graça é testada e aprovada na vida real. Ele cita 2 exemplos fortíssimos de falhas humanas monumentais que encontraram restauração no lugar de julgamento. O primeiro é a mulher pega em adultério. Imagina a cena, vergonha pública extrema, risco real de vida, e Jesus oferece a ela a ausência total de condenação. O segundo exemplo é Pedro. Pensa na culpa absurda de negar o mestre e amigo 3 vezes no pior momento possível. E qual foi a resposta de Jesus? Ele não exige que Pedro sofra, ele simplesmente o restaura. Esses casos nos mostram algo que é absolutamente vital. A graça não só nos limpa. Ela não vem só para passar uma borracha no histórico de erros. Ela faz algo muito mais profundo. Ela fornece a força, o combustível necessário para recomeçar. É um empoderamento ativo. Sermos perdoados significa que a gente tem a liberdade e a energia para andar uma direção completamente nova, sem aquelas âncoras do passado puxando a gente para trás. E assim a gente chega na reta final da nossa reflexão de hoje, o desafio de soltar, o nosso próximo passo. É hora de agir. Então, o ponto crucial é o seguinte: a gente não precisa, em nenhum momento, fingir que nunca falha ou tentar esconder os tropeços debaixo do tapete. Deus nos convida, sim, a reconhecer os nossos erros com honestidade total. Só que a ideia não é reconhecer e ficar sofrendo por eles, é reconhecer para poder entregar tudo inteiramente nas mãos dele. Se a gente só reconhece a falha e não entrega, a gente só gera mais culpa. É o reconhecimento seguido da entrega que gera a verdadeira liberdade. O autor ilustra essa atitude de Deus de um jeito extremamente reconfortante. É como se a gente estivesse ouvindo diretamente de um pai que acolhe e diz: "Eu sei que você errou, mas isso não muda o meu amor por você." Pessoal, vamos pausar um segundo para absorver isso. É um amor que não fica oscilando de acordo com o nosso comportamento, não diminui com os nossos fracassos. É firme, constante. Ele só está esperando que a gente pare de lutar sozinho. E para transformar toda essa reflexão em algo prático e tangível, o Devocional compartilha uma oração bem curta, mas super poderosa para a gente soltar esse peso agora mesmo. Pai, obrigado pela graça que me redime e me liberta da culpa. Olha que incrível. É um jeito memorável de dizer, ok, eu não dependo da minha própria força para ser perdoado. Eu dependo exclusivamente da graça que já me foi dada. E nós fechamos a nossa análise de hoje com uma reflexão provocativa. Quando é que a gente vai finalmente deixar esse peso todo do passado para trás e começar a caminhar em total liberdade? A mesa já está posta, pessoal. A cruz já fez o seu trabalho e a graça está 100% disponível para nós. A única coisa que está faltando é a nossa decisão de soltar essas malas e dar o primeiro passo para uma vida mais leve. Eu espero demais que esse estudo tenha trazido clareza e que a gente se encontre muito em breve na nossa próxima análise para continuar aprendendo e crescendo. Até lá!